Mas quando a gente fala de heróis da fé, ou a galeria dos heróis da fé na Bíblia, a gente está falando de Hebreus 11. Semana, a primeiro personagem que nós vimos foi Abel, e Abel ele foi conhecido como aquele que ofereceu um sacrifício agradável a Deus, porque ele creu na palavra, ele creu, ele imitou Deus, aquilo que Deus tinha feito, de vestir o homem que estava nu por causa do seu pecado, ele tinha percebido sua nudez, vestiu o homem com a pele de um outro, simbolizando que nós não temos justiça própria, mas precisamos ser cobertos pela justiça de Cristo. Aquele ato de Deus inspirou Abel a entender que um inocente tinha que morrer para que um culpado vivesse, e isso era agradável a Deus, é isso que Deus havia estabelecido. E que pela morte no futuro de Cristo, nós viveríamos. Caim não percebeu isso. E ele ofereceu a Deus aquilo que era a sua própria subsistência. O que aconteceu com esses atos, Deus se agradou de Abel e se desagradou de Caim. Deus aceitou primeiro a pessoa de Abel por causa da fé e rejeitou a pessoa de Caim. E então o pecado teve espaço na vida de Caim e ele matou o seu irmão. Depois disso, nós temos Enoque. E o que se diz de Enoque? Enoque andou com Deus. Chegou um momento que ele já não era. Ele já não era. Sabe aquela pessoa que não está ali? Não tem umas pessoas que você fala? Você fala que a pessoa ela está em outro estado? Alguns são porque são desatentos mesmo. Mas Enoque não é porque ele era desatento. É porque Enoque, ele já não era. Porque Deus o havia tomado para si. As traduções mais modernas dizem que ele foi assunto aos céus, né? E deixa bem claro isso. Mas eu gosto da versão tradicional que diz que ele já não era. Ele não estava lá. Às vezes, quando nós estamos muito cheios do Espírito Santo, parece que a gente não está aqui. Não é? E de fato a gente não está. É um passinho para o Senhor falar, não, vem, vou te puxar aqui. Né? Quem dera, irmãos, nós tivéssemos essa experiência de já não ser. Porque de fato nós não somos mais, mas é Cristo que é em nós. Esse é o destino de todo cristão, não ser. Mas o terceiro personagem que a gente vai ver nessa manhã, Hebreus 11, capítulo 7, eu vou ter que usar a mesinha aqui. Ele fala o seguinte, eu vou ler na NAA, tá? E os irmãos podem acompanhar comigo. Pela fé, Noé, e esse é o terceiro personagem, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Quando a gente aborda a história de Noé, que é uma história que a gente aborda muito, principalmente com as crianças e com os adolescentes, a gente sempre fala do sentido de encontrar o lugar onde Deus vai te dar a salvação. E o aspecto disso é verdadeiro, mas o escritor de Hebreus, ele enfatiza um outro ponto da jornada de Noé. Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Pelo relato bíblico, Gênesis capítulo 2, versículo 5, nos mostra que o ciclo, isso foi muito feio, eu odeio fazer isso. O ciclo hidrológico, ou seja, a maneira como a água circula no planeta que a gente conhece hoje, era diferente naquele tempo. Como que a gente vê a água circulando? A gente tem o mar, esse mar aquecido pela luz do sol evapora, produz nuvens que vão ser levadas para o continente, chover sobre as montanhas, infiltrar no solo, brotar de novo no solo como nascentes que caminham para mesma calha, se torna um rio e esse rio volta para o mar. Não é? Esse é o ciclo. Nesse ciclo você tem a chuva. A chuva rega a terra. Além dos rios circulando e da água que brota, você tem a chuva. Mas o relato de Gênesis 2 fala de duas traduções possíveis. Ou um vapor, que o vapor que saía da terra era suficiente
para que ela ficasse fértil e úmida, e assim houvesse condições para os vegetais se desenvolverem, como o próprio jardim do Éden. Os rios também funcionavam para isso, ou que a terra era cheia de nascentes, que brotava do solo muita água. Então todo lugar era fértil porque estava brotando água. Quando você anda no cerrado, você vê que tá lá o campo, né? As árvores são todas medianas e baixinhas. O cerrado não é um bioma que tem árvores muito altas. Mas em alguns lugares você percebe que tem uma trilha de árvores mais altas. Dá muita palmeira, principalmente, né? Daquelas árvores mais altas. Aí você pode, ó, certo, ali tem um curso de água. Porque onde tem água brotando com mais abundância, a vida se multiplica mais e desenvolve maior. Vereda que o pessoal chama, né, no campo. É isso mesmo. Nesse tempo era diferente. A água brotava desse jeito em todo lugar. O vapor tornava toda a terra fértil. O povo do tempo de Noé nunca tinha visto uma chuva. Vocês estavam acordados hoje por volta das 5:30, 6 da manhã? Aqui no Guará caiu uma tempestade. A Luciana me acordou. Falou assim, Davi, está caindo o mundo lá fora. Não é? A chuva é algo que até hoje nos atemoriza. Porque tem enchente, inundação, cai raio, né? Cai o telhado das pessoas. A calha está entupida, Alex. Isso é um negócio sério. Quando a calha entope, aí caiu folha, aí vaza da calha, aí infiltração. Chuva. Para quem nunca viu chuva, deixa eu pensar, eu nunca vi chuva. O povo daquela época, como que eles iam acreditar no que Noé falava? Segundo Pedro fala isso, Noé foi um pregador da justiça. Aquelas instruções que Deus deu para Noé, ele não conservou só para si, mas ele começou um processo de anunciar para as pessoas, olha, vai acontecer algo terrível. Vem uma chuva, e chuva? O que é chuva? Não, é que a água vai cair do céu. E é muita água. Você está maluco, Noé? Nunca aconteceu isso. Só tem esse vaporzinho gostoso, esse mundo confortável. Noé foi divinamente instruído por Deus a respeito de coisas que nunca tinham acontecido. E um dos maiores medos do ser humano é o desconhecido. Não é? Qual que é o nosso maior medo? Efetivamente é o desconhecido. Pega as tabelas de medo que as pessoas têm. Medo de falar em público. Por quê? Porque não conhece as pessoas, não sabe qual vai ser a reação delas, não sabe quem vai começar desconhecido. Medo do escuro. Por que as pessoas têm medo do escuro? Porque elas não sabem o que está lá. No escuro pode ter qualquer coisa, você não está enxergando. O desconhecido nos assusta. E na nossa vida, há muitos momentos em que nós vamos ser confrontados com desconhecidos. Coisas que nunca aconteceram antes. E nós precisamos estar preparados para essas situações. Como que você se prepara para algo que nunca aconteceu antes? Vocês lembram quando teve a pandemia de Covid? A igreja nunca tinha enfrentado alguma coisa desse tipo. Mas nós estávamos divinamente instruídos pelo Senhor a respeito de coisas que nunca tinham acontecido. Os irmãos não conhecem os bastidores dessa história. O Alex conhece, acho que o Miller participou um pouco, porque a gente fez alguns eventos juntos. O Pandão, que. Tá a Emily, né? O Pandão não. Alguns irmãos participaram ativamente disso. Acreditem vocês ou não, mas eu sei que vocês acreditam. Quando a gente começou a ouvir as notícias de que havia algo incomum acontecendo em Wuhan, na China, a gente falou assim, isso vai chegar aqui. E todo mundo falava que não. Mas a gente se preparou. Tanto que, na semana em que as igrejas foram proibidas de se encontrar, nós já tínhamos um sistema de transmissão feito e os irmãos receberam as reuniões nas suas casas através da internet. Divinamente instruídos, embora em um grau menor do que Noé, mas divinamente instruídos, a igreja estava preparada para aquilo. Nunca tinha acontecido antes, mas nós estávamos prontos. Por quê?
A Bíblia nos afirma em Amós capítulo 3, versículo 7. Pode colocar aí, produção. Eu queria ler para vocês. Ó Senhor Jesus. Amós capítulo 3. Já, você está mais rápido. Amós é um livro que eu demoro para achar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre instrui divinamente o seu povo a respeito daquilo que ele vai fazer. Portanto, nada é desconhecido para nós. Nada é completamente desconhecido para aqueles que são divinamente instruídos. Certo? Se o Senhor está instruindo você, qual a sua reação a respeito disso? Porque Noé recebeu de Deus um manual de instruções de edificação de arca. E era algo que ele nunca tinha feito antes. A Bíblia afirma, Noé era um agricultor. Ele não era um carpinteiro. Ele não era um... Como que chama quem faz navio? Não, o cara que faz navio. Ele não era um carpinteiro de navios. Deus instruiu a respeito das dimensões. A flutuabilidade da arca, se você segue as dimensões, os modelos que são feitos hoje, em cima das dimensões que a Bíblia revela, mostra que era um mecanismo flutuável e estável, que sobrevivia às ondas. As instruções de Deus foram precisas: comprimento, largura, altura, andares, para que houvesse os compartimentos dos animais, a madeira da qual é feita, que flutua e resiste à umidade, o betume que é colocado nas ligas, para tudo isso está lá, nas instruções. Gênesis tem claro isso, cada detalhe Deus instruiu Noé. Eu nunca fiz isso, Senhor, mas eu te darei um manual. Noé levou 100 anos para edificar a arca. Ele teve seus filhos com 500 anos e o Senhor lhe apareceu por volta disso. Aos 600 anos de vida, ele entrou na arca. 100 anos para edificar algo que era muito grande. Um prédio, 13 metros de altura. Colossal. Para um homem e sua família. Mas Noé estava divinamente instruído a respeito de coisas que nunca tinham acontecido e ele creu no Senhor. Levou 100 anos, mas no final de 100 anos, conforme o Senhor falou, aconteceu. Olha, irmãos, nós estamos em uma era de ver coisas que nunca aconteceram antes. Nós temos passado por experiências que nunca tínhamos passado antes. E eu não estou falando só como Davi, ou como família, ou como membro dessa congregação. Estou falando no mundo. Nós estamos diante de coisas que nunca aconteceram. Mas deixa eu perguntar para vocês. Nós estamos preparados para essas coisas ou não? As instruções nos têm sido dadas pelo Senhor. Toda a palavra de Deus, esse livro, é um manual de sobrevivência aos desastres. E não só sobre como sobreviver ao dia mal, mas como estar preparado para prosperar ao final da tempestade. Porque para Noé, Deus deu a instrução de como se salvar, mas também de como salvar a sua família. De como dar continuidade à humanidade. Mas não só isso, como salvar todas as espécies de animais. Porque Deus lhe instruiu sobre como continuar a vida. Percebe o quanto isso é precioso? Por meio da obediência de um homem só e de sua família, todas as espécies animais foram preservadas. E nós estamos aqui hoje porque Noé creu. O que é que Deus quer preservar através da sua obediência? O que é salvo e o que é que prospera? O que é que se desenvolve depois? Tempestades virão,
dias maus virão, rompimentos virão. Você está preparado para o dia depois do conflito? Você guardou as sementes? Você preparou as coisas? E como está o seu coração? Eu sei que vai vir um dia mau, mas eu não vou me abater pelo dia mau, porque eu sei que depois a chuva acaba. E quando a chuva acabar, eu quero estar pronto para plantar novamente. Eu quero estar pronto para cuidar novamente. O nosso coração não deve estar no dilúvio. Consegue entender? Nós somos pessoas muito carnais, que olhamos para o dia mau e achamos que ele é tudo que existe. A gente enxerga um palmo na frente do nariz. Coração pequeno, coração incrédulo, não crê na palavra. Quando a gente lê Apocalipse, por exemplo, a gente fica preso na besta, fica preso no falso profeta, fica preso nas 7 trombetas, nas 7 taças abertas pelos 7 anjos de... E Cristo no trono. Quem é que está olhando que isso daí é só o rolo compressor de Deus nivelando o solo para edificar um reino de glória depois? Quando você passa por situações na sua vida por qual você nunca aconteceu antes, eu nunca tive um problema desse antes. Você fica como? Perdido? Atrapalhado? E acha que a sua vida dali para frente é só aquele problema? Não. Existe um manhã de glória para nós. E se o maior problema de todos nos atropelar, que é a morte, nós somos ressurretos em Cristo e iniciaremos a nossa verdadeira vida. Qual a sua esperança? A minha esperança é crer na divina instrução que eu recebo todos os dias na palavra de Deus, para estar preparado não para o desastre, mas para o dia depois. O dia depois, o desastre, Deus falou, vai passar, você vai sobreviver. Eu não te instruí, eu não te ensinei. Está vendo esse colosso dessa arca aí que você passou 100 anos edificando? Entra nela. A instrução de Deus vai nos proteger no dia mau. Mas ela não termina no dia mau. É para o amanhã de glória que o Senhor está nos preparando. É para o reino eterno. Isso tem que queimar no nosso coração. E é o que se fala de Noé. Noé estava pronto para julgar o mundo. Como assim? Noé saiu na rua apontando para as pessoas, seu pecador, falei para você que ia chover? Choveu, ó, agora eu estou na arca, você não. Não foi isso que Noé fez. O coração dele não estava nisso. Mas é que a fé e a obediência são um juízo em si mesmo. Aqueles que creem são preservados, estão preparados para reedificar as coisas. Aqueles que não creem são levados pelo dilúvio. Aqueles que não creem naufragam nos problemas, nas situações, nas tempestades e não têm energia para nadar até o fim do problema, porque confiaram em si mesmos. Ninguém sobrevive aos problemas confiando em si mesmos. A nossa própria sabedoria não pode nos levar indeterminadamente no futuro. É só a sabedoria de Deus, através da divina instrução da palavra, que pode nos preparar para todas as dificuldades e mais, estar em pé depois e pronto. É isso que o Senhor está fazendo com esta igreja, é isso que o Senhor está fazendo com estas famílias, é isso que o Senhor está fazendo com você. Ele já está instruindo você. Diante da instrução de Deus, há 2 tipos de atitudes negativas que nós podemos tomar. Eu vou nomeá-las aqui. A primeira é a ignorância passiva. Eu tenho pouco tempo, mas eu achei que esse era um assunto que valia a gente aprofundar muito. A ignorância passiva é quando você não recebeu a instrução. Você é ignorante porque não te ensinaram. Oséias capítulo 4 fala que o povo perece por falta de conhecimento. Mas é um conhecimento que o povo não tem porque os líderes não deram. E aí, esse é um confronto com as lideranças do povo de Deus. O Senhor chega e fala, vocês
vão ser trocados por outros pastores, eu vou dar meu povo para outras pessoas, porque vocês não instruíram o meu povo. Então o meu povo se tornou ignorante, e a ignorância tornou eles presas fáceis para os meus inimigos. Dessa ignorância, nós, que assumimos a responsabilidade de cuidar do rebanho, dessa ignorância nós temos que procurar livrar vocês. E como que isso é feito? Pregando a palavra. Irmãos, muitas coisas na igreja podem parar. A corda do violão pode estourar e não ter mais. O piano quebrou, não tem mais. A bateria mofou e não tem mais. O serviço de crianças não tem quem cuide. Pode ter um monte de problema. Mas a palavra nunca pode se apagar. Nunca pode faltar a palavra. E se para nós formos reunirmos, gente, o que a gente vai fazer? A gente só tem 15 minutos. O que a gente tem que gastar os 15 minutos? Palavra, ensino, instrução. Todas as coisas na vida de igreja giram em torno de palavra. A instrução não pode faltar para o povo. E se a instrução não falta, portanto, o Senhor tem procurado, irmãos, de verdade, nós temos buscado manter a lâmpada da palavra acesa nessa congregação. Palavra, nós temos buscado que não falte. Portanto, a ignorância passiva, ou seja, não ouvir a instrução, disso nós estamos sendo livrados, pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos sendo livrados desse tipo de ignorância. Mas há um segundo tipo de ignorância. É quando você ativamente rejeita a instrução de Deus. E dessa, os líderes estão livres, estão liberados. Porque quando a instrução é dada, cabe a cada um que recebe a instrução obedecer e crer. E se você não obedece e não crê, você não está preparado para o dia mau. Mas se você obedece e crê, você está pronto para o dia de glória. Duas atitudes negativas. Ignorância passiva, você não recebeu a instrução. Disso o Senhor tem nos livrado. E se um dia o púlpito se calar, você ainda terá a palavra. Você ainda poderá ler a Bíblia. E se a Bíblia for tirada de você, você ainda terá a palavra guardada no seu coração. Divinamente instruído. Todos os dias pela palavra. Ignorância ativa depende do coração. Como tem sido a nossa atitude? Isso ecoa a palavra de ontem. Qual é a nossa atitude diante das instruções que o Senhor nos dá? Como nós respondemos à instrução? Por que o modelo de Noé é um modelo tão perfeito? Porque ele fez cada detalhe como o Senhor tinha dito. Portanto, ele foi salvo, sua família foi salva. E nós? Como nós temos respondido diante da palavra? As instruções do Senhor, elas são progressivamente mais complexas. E todo cristão, ele em algum momento vai ter que se admitir um estudioso. Nós começamos com palavras muito simples, instruções muito simples, obediências muito fáceis. Mas conforme você vai amadurecendo, as obediências vão se tornando mais necessárias, mais profundas. E o Senhor começa cavucando o topinho, a coisinha mais superficial. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai escavando seu coração e achando coisas mais profundas. E você vai reparando que, ao longo do tempo, a instrução de Deus foi se tornando mais específica e mais profunda. E você foi ficando mais sábio. E a palavra foi se tornando mais difícil para você. E você fala assim, ué, por que Deus está fazendo isso? É porque Ele quer mudar você mais profundamente. Cada vez mais profundamente. O Davi, de 5 anos atrás, não estava preparado para ser o Davi de agora. Mas o Senhor, ao longo desse tempo, nos divinamente instruiu. E nós estamos prontos para o amanhã. Se nós formos obedientes ao Senhor, o amanhã não nos assustará. Qual que é a próxima tempestade? Irmãos, se você olha para o horizonte, em nuvem escura para todo lado. Eles têm nome e sobrenome, CPF, alguns falam russo, outros falam inglês, né?
outros falam chinês. Tem tempestade para todo lado. Homens maus se levantando em todo lugar. E você está com medo de quê? Nada. Está com medo de quê? Nada. Eu estou divinamente instruído a sobreviver a todas as tempestades. Mais do que isso, coletivamente, nós precisamos estar divinamente instruídos para sobreviver como uma congregação ao longo do tempo. Amém? Esse é o exemplo de fé que nós temos em Noé. Alguém que foi divinamente instruído e salvou a sua família por meio da obediência. Mais uma vez a palavra se confirma. Fé frutifica em obediência. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e fizesse uma oração sincera ao Senhor, pedindo a Ele que sondasse o seu coração. Senhor, como está o meu coração com relação à obediência? Quão prontamente eu tenho te obedecido? A minha obediência é completa? Minha obediência é rápida? Minha obediência é sincera? Orem isso diante do Senhor.